Oi pessoal, então hoje o objetivo nosso é falar sobre os seletores CSS. A gente viu nos vídeos anteriores que uma declaração CSS é composta por 3 elementos, basicamente. O seletor, que diz onde eu estou querendo mexer em alguma propriedade, a propriedade e o novo valor para essa propriedade. Hoje a gente quer ver esse primeiro elemento, esse seletor, o que a gente pode usar como seletor. A gente já exemplificou, usou como exemplo, o uso dos próprios marcadores HTML como seletores, né? Então nós já fizemos em aulas anteriores coisas do tipo H1, que é o seletor, e entre chaves o nome da propriedade, por exemplo, vamos pegar uma qualquer aqui, background color, e vamos colocar um blue violet aqui como cor de fundo, tá? Fazendo isso, tudo que tiver marcado com H1 vai ficar com essa cor de fundo aqui, né? Lembrando que aqui eu estou colocando o CSS no cabeçalho da minha página HTML, mas essa não é a solução mais indicada, não, mais frequente. O ideal é a gente colocar isso num arquivo à parte, como a gente viu no vídeo anterior. Eu vou colocar aqui porque fica mais fácil a gente ver tudo num arquivo só, não preciso ficar trocando de arquivo. Eu acho que vai funcionar melhor para a nossa aula. Mas na prática, em projetos reais, em sistemas desenvolvidos, sistemas reais, o mais comum é a gente colocar o arquivo CSS separado do arquivo HTML, né? 2 arquivos, um para conter só o CSS, o outro para conter o HTML, e no HTML a gente coloca uma ligação entre os 2 arquivos, né? Mas isso aqui eu espero que funcione. Se eu salvar e der um refresh aqui na minha página, os títulos ficaram, na verdade aqui é um só, né? O título no nível 1 ficou com fundo roxo. Se eu trocar isso aqui para, por exemplo, LI, né? Eu espero que tudo que tiver marcado com LI fique com o fundo roxo, né? Vamos ver se isso aqui funciona. Tudo que está marcado com LI fica com o fundo roxo, tá? Então, marcador HTML é uma possibilidade de seletor. Talvez o seletor mais comum, mais utilizado, seja a classe, tá? Então, a gente pode criar essa coisa de uma classe e usar como seletor essa classe. Toda classe no CSS ela é identificada por começar com um ponto. Então, ponto minha classe, tá? Eu estou criando uma classe e tudo que tiver nessa classe vai ficar com um fundo roxo, né? Talvez a gente devesse fazer referência na classe ao que você está fazendo, para que você vai usar essa classe, né? Então, por exemplo, se esse fundo roxo você estiver usando para dar destaque, talvez chamar de destaque, mas isso vai depender da situação. Então, isso vai ser de acordo com o que você estiver fazendo na página. Daí, o que vai ficar com o fundo roxo? A princípio nada, porque eu não disse o que está dentro dessa classe destaque. Então, por exemplo, se eu quiser que esse item aqui específico ele fique nessa classe, eu tenho que incluir um acréscimo aqui. Eu tenho que incluir uma propriedade para esse objeto, class igual a destaque, tá? Então, se eu colocar assim, esse item específico, eu espero que fique com o fundo roxo. Posso colocar vários itens, os que eu quiser, nessa classe, tá? Então, se eu colocar aqui essa lista inteira, essa sublista, né? Essa lista não ordenada aqui nessa classe, ela vai ficar com o fundo roxo também. E isso é uma coisa bem interessante de classe, né? Eu posso colocar marcadores diferentes, né? Aqui eu coloquei um item da lista, aqui eu coloquei a lista inteira. Se eu quiser colocar, por exemplo, esse parágrafo aqui também na classe, eu posso misturar marcadores diferentes na mesma classe sem grandes problemas, tá? Posso colocar elementos em mais de uma classe. Então, por exemplo, eu posso colocar na classe destaque e na classe amarelo, por exemplo, tá? E aí, o que eu especificar na classe amarelo também vai atuar sobre esse parágrafo aqui que está nas duas classes. Cadê? Aqui, destaque e amarelo. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira
texto em amarelo, né? E yellow, tá aqui, yellow. Então, ponto e vírgula. Então, se eu fizer isso, tá? Ficou com a cor do texto amarelo e fundo roxo. Cor do texto amarelo e fundo roxo. Caso eu tenha a sobrescrita de algum valor de propriedade, por exemplo, se eu tiver colocando uma background de color vermelho nessa classe amarela aqui e tiver com background violeta nessa classe destaque, vale a ordem que as coisas aparecem aqui no cabeçalho. Então, do jeito que está aqui, vai ficar dessa forma, o vermelho sobrepondo-se ao violeta, porque o vermelho foi o último. Então ele veio aqui, aplicou a classe destaque, ficou em violeta, depois aplicou a classe amarelo, trocou o violeta para vermelho, e o que aparece aqui é o vermelho. Se eu coloco a ordem aqui do meu CSS invertido, por exemplo, desse jeito, certo? Aqui a indentação, se eu coloco dessa forma, fica valendo o último aqui, tá? Não a ordem que os nomes aparecem aqui, e sim a ordem com que as declarações CSS aparecem no arquivo CSS. Então isso é importante, principalmente quando a gente usa vários arquivos externos CSS, a ordem que você inclui nos arquivos faz toda a diferença na questão de sobreposição. Ok? Outra possibilidade de seletor é usar um ID. Tá? Esse ID também é uma propriedade dos marcadores, e esse ID de identificador, identificator, né, ele é usado para muitas coisas dentro do desenvolvimento web, né? Então a gente vai usar o ID sempre que a gente quiser. Na verdade a gente já usou quando a gente estava colocando label para inputs, a gente fazia referência ao input através do ID para associar o label ao input. Então esse é um exemplo de uso do ID. A gente vai usar o ID em diversas situações, tá? A regra para o ID ele tem que ser um identificador que identifique unicamente aquele elemento. Eu não posso ter dois elementos com o mesmo ID na mesma página, tá? Ele tem que ser único, tá? Então, se por exemplo, vamos tirar essa classe aqui, se eu digo que o ID desse item de lista aqui você escolhe o nome, tá? É um ID qualquer, item principal, vamos dizer, principal. Esse é o ID desse item aqui. Eu não posso ter outro elemento na minha página com esse ID, tá? E eu posso usar vamos tirar essas classes aqui que a gente já passou da parte de classe para não ficar poluindo a nossa página aqui. Vou tirar isso. Bom, só preciso de uma classe por enquanto. Vou precisar, eu volto com ela só para simplificar um pouco as coisas aqui. Agora eu coloquei ID nesse item aqui, mas eu não tenho nenhum CSS associado a ele. Se eu quiser associar o seletor, quando a gente está querendo usar o ID como seletor, é hashtag e o nome do seletor. Igual a gente usa ponto, o nome da classe, quando é classe, hashtag, o nome do seletor. Então, se eu colocar aqui item principal, eu espero que esse item aqui fique com fundo roxo, né? Salvei, se eu atualizar a minha página aqui, esse item aqui, tá? Ok. Outra possibilidade de seletores, esses três primeiros aqui, talvez sejam os seletores mais comuns, mais usados. Mas a gente tem outros seletores também. Uma possibilidade é usar pseudoclasses. Pseudoclasse é quando você seleciona uma coisa específica, muito especial dentro da página HTML, ou uma ação especial ou um elemento especial, tá? Então, se a gente olhar aqui nessa documentação que eu achei aqui da Mozilla, essa página é sobre seletores, né? Então aqui ele fala de ID, fala de classe, fala de atributo. A gente tem pseudoclasse. Aliás, o atributo faltou aqui, a gente precisa dar uma passada nesses atributos aqui. Eu vou incluir aqui para eu não esquecer logo depois de pseudoclasse, mais um item aqui dos meus seletores, atributos, tá? Que é uma coisa bem legal, bem
bem útil às vezes, facilita bem nossa vida. Mas a gente estava falando de pseudoclasses, tá? Então eu tenho várias pseudoclasses. Não é igual a classe que eu posso inventar uma classe, né? Eu crio uma classe, o nome que eu quiser, coloco o que eu quiser naquela classe. Aqui eu tenho coisas específicas, tá? Então um link já visitado, eu posso especificar a aparência de um link quando ele já foi um link não visitado, um link já visitado, um link enquanto ele está sendo clicado. Então, enquanto você abaixa e levanta o botão, na hora que você clica em um link, você pode especificar uma cor de fundo diferente, um tamanho diferente. O hover é quando o mouse passa por cima, eu posso especificar uma aparência daquela coisa para quando o mouse estiver por cima. Vamos pegar isso como exemplo. O hover em particular, ele tem que ser usado sempre em conjunto com o outro seletor. Eu tenho que dizer o que eu quero que, por exemplo, fique com o fundo vermelho quando o mouse passar por cima. Então eu tenho que usar, por exemplo, eu posso usar esse ID aqui, item principal, que já está na tela, tá? Então se eu incluir aqui dois pontos hover, tá? Eu estou dizendo que eu quero que a coisa que tem ID item principal, quando o mouse estiver por cima, fique com o fundo roxo. Então, se eu olhar aqui, salvar o meu documento, olhar o resultado aqui, quando eu passo o mouse por cima, o fundo fica roxo, tá? Poderia usar qualquer outro seletor aqui, tá? Então, por exemplo, poderia usar o marcador LI, né? Então, se eu salvo aqui e dou um refresh aqui, os itens de lista, quando o mouse aparecem por cima, ficam com o fundo roxo, tá? Poderia usar qualquer outro seletor aqui, tá? Quando um elemento de formulário está com foco, então eu posso mudar a aparência de quando a pessoa está digitando um campo qualquer, um input, num formulário, ou posso fazer referência ao primeiro filho de alguma coisa, então sempre com outro marcador aqui, primeiro filho de algo, eu quero que o primeiro filho fique em negrito, por exemplo, sempre, qualquer que seja o primeiro filho. Eu consigo selecionar o primeiro filho de uma lista, por exemplo, aí aqui ficaria uma referência para a lista, né? O último filho, aqui eu tenho que colocar um número, né? O primeiro, segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto filho, o filho contado de baixo para diante, o primeiro elemento que aparecer na página de um determinado tipo, quando alguma coisa for vazia. Então eu consigo fazer seleções específicas usando essas pseudoclasses aqui. Ok. Outro seletor importante são atributos, tá? Então, se a gente vier aqui na página da Mozilla de novo, eu posso selecionar usando esses colchetes aqui, coisas que tenham um determinado atributo. Então, por exemplo, eu posso selecionar inputs que tenham que sejam do tipo rádio, ou do tipo button, igual aqui, né? Poderia ser type igual a rádio, eu ia criar características para tudo que fosse do tipo rádio, tudo que tivesse esse atributo aqui. E isso vale para qualquer atributo, tá? Então, que tenha um determinado atributo, que tenha o atributo com um determinado valor, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Para isso, eu acho que eu vou precisar de um input aqui para a gente, ou dois inputs aqui. Vamos fazer bem rapidinho aqui, meio errado, mas só para demonstrar. Não façam como eu faço, né? Eu não posso fazer formulários dessa forma, mas vamos lá. Um input type igual a text e um input type igual a button. A gente nem viu esse, eu acho, lá na base de formulário, mas existe esse input. Se eu olhar a minha página agora, eu tenho aqui um input type text e o input type button aqui, ele ficou sem nada escrito. Mas deu para ver que tem um botão aqui, tá? Então eu posso escrever uma regra CSS background color que atinja só os inputs tipo texto,
tá? Então eu posso fazer assim, ó, input type igual a text, tá? Então o meu input tipo button não vai ser atingido, vai ser só esse input aqui, porque só ele aqui é do tipo texto. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos tirar essas coisas aqui para dar uma limpeza no nosso HTML. Ok, salvei, venho aqui e aí o meu input type text ficou com fundo roxo e o outro input não. Vamos colocar aqui input type password para ficar talvez mais claro. Password também não vai ficar com fundo roxo, né? Então aqui eu tenho input type password, aqui eu tenho input type text. Esse seletor aqui atingiu só o tipo texto. Se eu tivesse colocado aqui só o input, ele atingiria todos os inputs, né? Ou eu posso colocar input type password. Opa, vamos pôr em minúsculo. Password. Salvei. F5, pegou só o password aqui, ficou com fundo roxo, tá? Então tem essas possibilidades, tá? Que tenham aqui eu posso pegar alguma coisa que tenha um atributo independente de qual valor, tá? Então, por exemplo, se eu colocar input type, se eu colocar desse jeito aqui, ó, input e type, eu pego todos os inputs que tenham essa cláusula, qualquer que seja o valor. Tem a cláusula type, qualquer que seja o valor. Nesse exemplo fica meio ruim, mas às vezes isso é útil, tá? Posso selecionar coisas que não têm um determinado atributo. Posso escolher que tenha no início um determinado valor. Então, por exemplo, eu quero selecionar aqui as coisas que tenham a cláusula lang que comece com ES, para pegar todos os tipos de espanhol, por exemplo, tá? Lang começado com ES, tá? Posso pegar um atributo que contenha em qualquer lugar, com esse asterisco igual aqui, em qualquer lugar um determinado valor, e assim por diante. Tem algumas possibilidades aqui para trabalhar com atributos, para selecionar coisas baseado em atributos. Baseado em complementos, como esse aqui, por exemplo, tá? Ok. Outra possibilidade, deixa eu tirar esses inputs aqui para não manter o meu HTML mais limpo. Outra possibilidade é a posição na árvore de objetos, tá? Então eu posso dizer com o CSS que eu quero selecionar baseado na posição. Isso está descrito aqui nessa página do Mozilla, tá? Então eu posso dizer as coisas que aqui são dois seletores, esse A e E, né? Então as coisas que estão selecionadas por E que sejam filhos, ou seja, que sejam descendentes do A. Então, por exemplo, vamos pensar vamos criar um link aqui. Então vamos criar, eu quero criar um link dentro da lista e fora da lista, para eu poder selecionar só o que estiver dentro da lista, tá? Então se eu pegar aqui, criar um link href igual a www.google.com, isso aqui nem vai funcionar, né? Vamos fazer direito aqui, vai, https tá? E aqui Google. Eu vou copiar o mesmo link, tá? Mesmo link, e vou colocar, ao invés de usar a lista, eu vou usar esse parágrafo aqui, tá? Então eu vou ter o link para Google dentro e fora do parágrafo, tá? Esse link fora do parágrafo, ele é até meio estranho, né? A gente normalmente não coloca links assim soltos, mas para exemplificar aqui vai servir. Opa, que eu fiz aqui, eu quero pegar essa página aqui, e aí ó, eu tenho um link aqui dentro do parágrafo. Ficou bem estranho porque não tem um espacinho aqui, nem, vamos melhorar aqui um pouquinho só, tá? Tem um link dentro do parágrafo e tem um link fora do parágrafo. Esse link está visitado, tá vendo? Ele está com a cor, ele não está aquele azul dos não visitados, e eu posso controlar isso
através dessa pseudoclasse aqui, tá vendo? Como é que vai aparecer os visitados e os links aos não visitados. Ok, então eu quero selecionar, colocar a cor de fundo violeta lá, o blue violet. Se eu colocar assim, eu vou estar atingindo todos os links, né? Vamos dar uma olhada, os dois links vão ficar com fundo roxo. Agora, se eu colocar assim, P espaço A, eu estou dizendo, eu quero atingir os links que estejam dentro de parágrafos. Então eu espero que esse aqui fique com fundo roxo, mas esse não. Salvei aqui, atualizei, ok. Tá? Então, cuidado, porque a gente pode, se a gente quiser, colocar mais de um seletor. Tá? Eu posso, se eu colocar desse jeito assim, separado por vírgula, eu estou dizendo que eu quero que essa mudança de atributo aqui, esse fundo violeta, ele fique valendo para todos os parágrafos e para todos os links. Tá? Então, olha o que vai acontecer se eu colocar uma vírgula aqui. Salvei, atualizei, parágrafos e links ficaram com fundo roxo. Tá? Então, a gente tem uma tendência, quando quer fazer isso, fazer assim ou vice-versa e confundir as coisas. Tá? Isso aqui significa as que estejam dentro de P's. Tá? Então, é diferente disso aqui. Isso aqui eu estou dizendo, eu quero que o fundo fique roxo para P's e As. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui LI, tá? Os links vão ficar com fundo roxo e os itens de lista vão ficar com fundo roxo também. Então, se eu salvar e olhar aqui, os links ficaram com fundo roxo e os itens da lista. Cuidado para não confundir. Tá? Existem outras formas de combinar seletores. Por exemplo, desse jeito é descendente, significa que se tiver dentro, se eu tiver o seletor dentro do A, em qualquer lugar, ele vai ser atingido. Se eu colocar um sinal de maior que assim, ele tem que ser descendente direto, ou seja, ele tem que ser primeiro filho. Ele não pode estar dentro de outra coisa que está dentro do A. Ele tem que ser o filho direto do A. Posso fazer A-N-E, element that is child, filho, né, do elemento A. Posso fazer isso dessa forma também, né? First child é uma pseudoclasse que existe também. E posso usar o mais para selecionar um elemento E que seja irmão de um elemento B. Tá? Então, por exemplo, esse H1 aqui, ele é irmão desse P, que quer dizer, todos dois são filhos do mesmo pai, body, tanto H1 quanto P. Esse link aqui é irmão do P. Tá? Esse link que está aqui dentro, ele não é irmão de nenhum parágrafo. Então, se eu selecionar desse jeito aqui, P mais A, eu estou dizendo, eu estou selecionando os A's que sejam irmãos de P. Então eu espero que esse A seja selecionado e esse que está dentro do P aqui não. Vamos ver se isso funciona mesmo. Vem aqui só. Tá vendo? O A que tem como um irmão o P, isso aqui é o P, né? Esse aqui é o A, ele ficou com fundo roxo. Agora, esse aqui que está dentro do P, filho do P, não ficou. Tá? Bom, então esse daí. Esses são os principais seletores, até tem mais possibilidades, mas esses são os principais. E os principais dos principais são esses aqui: o marcador, quando você quer mudar para todas as ocorrências de um marcador; classe, quando a gente quer selecionar vários elementos da página, independente de qual marcador, a gente coloca numa classe específica; e o ID, porque o ID, às vezes as coisas já têm ID, né? Então você não precisa colocar dentro da classe se você usar o ID, mas lembre-se sempre que o ID, você vai selecionar só um elemento, só um e não mais do que um. O ID tem que ser único dentro da página. Eu não vou ter dois elementos com o mesmo ID, então eu vou estar selecionando só um objeto dentro da página. Isso aí, turma, obrigado.